Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, irmã Tainá aqui. Pessoal, 5 segredos para restaurar o seu casamento. Você sabe que existem princípios para poder, princípios simples que estão na Bíblia para o seu casamento ser restaurado. Vai restaurar qualquer casamento, pessoal, segundo a vontade do Senhor. Hoje eu vou compartilhar 5 segredos para transformar a sua relação. Primeiro, você vai priorizar a Deus em sua vida e no casamento. Lá em João 15, versículo 5, está escrito assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se dará muito fruto. Como que você vai viver sem Deus? Não tem como, pessoal. Você precisa de Deus no seu casamento. Deus, você, seu cônjuge, seus filhos, seu trabalho. Deus, ele sempre tem que ter a primazia de tudo. O seu primeiro pensamento quando você acorda tem que ser em Deus. Muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Deus tem que passar o dia com você. Tudo que você for fazer, você tem que apresentar a Deus. Certo? Você, com o seu cônjuge, você precisa se comunicar com sabedoria e entendimento. Em Tiago 1,19, está escrito assim: Seja rápido para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar-se. Você precisa ouvir o seu cônjuge sem interromper. Às vezes o seu cônjuge ele não quer que você resolva o seu problema. Às vezes o seu cônjuge quer só que você ouça. Nós precisamos praticar isso, sermos bons ouvintes. Como pessoas que seguem a palavra do Senhor, nós precisamos cultivar o silêncio e a escuta muito atenta. E a partir daí, se for permitido, você dá opinião, senão você apenas escuta. Ah, irmã, mas eu não gosto, me irrita. Escuta e dá a importância devida, dá a resposta devida e deleta. Porque às vezes o seu cônjuge não está querendo uma instrução, ele só está querendo alguém para ouvir ele. E essa pessoa realmente tem que ser você. Você precisa ser amigo, amiga do seu cônjuge. Ah, irmã, mas esse negócio de amizade não dá certo. Gente, em casamento a gente precisa ser amigo um do outro. Por quê? Tudo precisa ser conversado, tudo precisa ser colocado às claras. Tudo. Entendeu? Número 4. Seja paciente com o processo. Nosso quarto ponto. Está lá em Gálatas, capítulo 6, no versículo 9. Está escrito assim: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. A restauração, pessoal, ela não é apenas quando o cônjuge volta para casa. Ela também faz parte do tempo aonde você e o seu cônjuge estão se alinhando para poder servir a Deus melhor. Porque o propósito da restauração do casamento é vocês serem um testemunho vivo. Na vizinhança, na parentela, no trabalho um do outro, para os seus filhos e principalmente para os seus filhos. Os seus filhos precisam ver que Deus restaura, sim. Que Deus tem promessas, sim. Que Deus é um Deus que fala e é um Deus que cumpre promessas, sim. Então hoje, anota esse versículo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Várias e várias pessoas nos atendimentos viram para mim e falam assim: irmã, mas eu oro e não vejo diferença. Irmã, eu oro e não vejo meu cônjuge melhorar. Gente, não é questão que você vai orar hoje e seu cônjuge vai melhorar amanhã. Eu conheço pessoas que receberam palavras de que ia acontecer um certo fato, esse fato aconteceu e o cônjuge ia ser transformado. Gente, o tempo de Deus não é o nosso. Nós estamos no tempo Kairos, nós estamos no tempo Cronos e Deus está no tempo Kairos, é lá na frente.
Um dia para nós é 1000 anos para Deus, é um dia para nós. Então entenda sempre, o processo da restauração ele é um processo lento, porque da mesma forma que demorou anos para o seu casamento, seu relacionamento ser destruído, Deus precisa de alguns anos para resolver, porque você tem que ser curado, seu cônjuge tem que ser curado. Você está sendo liberto e o seu cônjuge precisa ser liberto também. Então se acalma, o tempo de Deus não é o nosso. E o quinto ponto, pessoal, é cultivar a gratidão pelo cônjuge. É complicado quando eu falo cultivar a gratidão pelo cônjuge, porque muitas pessoas que estão passando pelo deserto nem conversam com o seu cônjuge. E é nesse ponto aqui que você tem que cultivar isso. Como eu vou cultivar a gratidão pelo meu cônjuge, irmã Tainá? Você vai agradecer a Deus pela vida do seu cônjuge e pedir a Deus a libertação e a transformação do seu cônjuge. Só. Nada além disso, pessoal. Não precisa. Porque Deus sabe o momento certo que Ele vai libertar o seu cônjuge. Você não precisa ficar todos os dias, todas as horas batendo lá. Falando, Deus, meu cônjuge. Deus, meu cônjuge. Não. Agradece pela vida do seu cônjuge. Agradece pelo processo que ele está passando. Tem algumas orações que você vai fazer por um tempo e depois você vai deixar. Mas tem outras que você vai fazer apenas agradecendo a Deus pela vida do seu cônjuge. Às vezes é difícil, quando a gente está nesse processo, entender essas nuances que elas são bem finas. Então entenda, você vai orar a Deus e vai agradecer pela libertação do seu cônjuge. Porque Deus, Ele quer que você ore de forma espontânea pela restauração do seu cônjuge. Você pode orar acerca de espinhos todo dia? Pode, mas de forma espontânea. Porque senão você fica com boas repetições. Esses, pessoal, são 5 segredos simples, mas poderosos para você ter a restauração do seu casamento. Então, começa hoje mesmo e veja como Deus vai operar milagres. São verdadeiros milagres no seu casamento e na sua família. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento também a vida de cada cônjuge aqui representado. Pai, que no seu tempo, esses casamentos todos sejam restaurados, Pai, sejam restituídos. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo roubou, Pai, que seja restaurado. Pai, em nome de Jesus, restaura a vida dos meus irmãos, restaura a vida dos cônjuges. Pai, eu creio naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que o Senhor fará. Pai, em nome de Jesus, abraça cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que hoje já choraram por causa dessa restauração. Pai, dê a eles o entendimento que esse processo de restauração é um processo de obediência à tua palavra. Então, Senhor, eu peço, Pai, retira, Pai, todo o jugo maligno, toda a seta inflamada, tudo aquilo que o inimigo lançou para o meu irmão e para a minha irmã desistir hoje da restauração do casamento. Pai, alcança os celeiros dos meus irmãos. Aumenta, Senhor, a provisão. Pai, que eles tenham provisão, Senhor, financeira, para poder conseguir passar por esse deserto, Pai. Em nome de Jesus, envia a provisão financeira para cada um deles, Pai. Assim eu peço, assim eu creio, assim eu agradeço, em nome de Jesus. Que o Senhor proteja cada um dos seus filhos, que o Senhor proteja você na sua entrada, na sua saída e no seu trabalho. Amém? Amém. A paz do Senhor.